Carlos diz a Lázaro que agora que os vinhedos estão desbrotando, é muito importante aplicar mais inseticidas para evitar outra praga. Ele prepara uma mistura para jogar nas plantações, mas acaba derramando líquido ácido nas mãos e grita de dor. Suas mãos ardem e queimam, deixando Lázaro preocupado. Enquanto isso, César liga para Adriana, mas ela pede a Matias que atenda depois. Já na fazenda, Manuela cuida das mãos de Carlos com um remédio caseiro. Carlos explica que sofreu um acidente e que o ácido caiu sobre sua pele. Manuela pede que ele procure uma médica, pois o que aplicou foi apenas um tratamento caseiro. Matilde fica preocupada com o amado e começa a pensar que todas as desgraças acontecem por causa da sua suposta maldição. Lázaro, então, decide levar Carlos até a doutora Marina. César comenta com Julieta e Benjamin que Adriana não atende suas ligações e deve estar em alguma reunião. Logo depois, Adriana retorna a ligação e explica para César que não pôde atender porque estava no julgamento de Josefina. César se irrita por ela não ter lhe contado antes. Adriana tenta se justificar, dizendo que não queria preocupá-lo, já que ele não estava se sentindo bem. César, no entanto, desconfia que ela está com Matias e sente ciúmes. Adriana pede desculpas e promete ligar para ele assim que sair dali, para marcarem um encontro. O intervalo do julgamento termina e todos voltam para a sala. Enquanto isso, Roberta, depois de fazer compras, vai ao hospital ver o pai. Ela lhe conta que comprou várias roupas novas para que ele fique bonito, já que ele sempre gostou de se vestir bem. Benjamin percebe que César está pensativo e pergunta o que aconteceu. César desabafa que Adriana teve um relacionamento com Matias e que isso ainda mexe com ele. Por isso, se incomoda tanto ao saber que os dois estão juntos. Julieta argumenta que é natural que Matias esteja no julgamento, pois faz parte da família. Benjamin, tentando acalmar o filho, sugere que ele tome um banho para relaxar. Enquanto isso, Augusto lê um livro e reflete sozinho. Ele diz a si mesmo que já sabe como afastar Renata de Jerônimo. Logo depois, liga para Roberta e pergunta qual perfume Jerônimo usa. Roberta diz que não faz ideia, mas Augusto insiste para que ela descubra e o informe depois. Constança e Honório, os dois conversam sobre a atitude de Josefina no julgamento. Constança comenta que não consegue tirar da cabeça a expressão e o comportamento da vilã, enquanto Honório diz que também ficou surpreso. Ele acredita que Josefina sabe que nunca sairá da cadeia. Do hospital, Gonçalo acorda e pisca. Constança se emociona e diz que é sua irmã. Honório a incentiva a continuar falando com ele. Aos poucos, Gonçalo mexe a mão e toca o rosto de Constança, o que leva Honório a concluir que ele está se lembrando das coisas e reagindo. Constança fica profundamente emocionada. De volta à conversa entre Julieta e Benjamin, ela comenta que acredita que Adriana esteja apenas fingindo ser namorada de César, para evitar que ele se estresse e piore. Benjamin concorda com a teoria dela e confia em seu julgamento. Julieta reforça que precisam encontrar uma maneira de evitar que César se preocupe tanto. Benjamin lembra que o médico recomendou evitar qualquer tipo de estresse. Na clínica, Marina repreende Carlos por não ter usado luvas ao manusear substâncias químicas. Lázaro comenta que sua madrinha é ótima em fazer remédios caseiros e Marina concorda, dizendo que há muitas plantas que possuem propriedades medicinais. Ela aconselha Carlos a usar a proteção adequada sempre que mexer com produtos químicos. Na casa de Ezequiel, ele almoça com Alzira. Entre brincadeiras e beijos, ele elogia a comida dela. Durante a conversa, menciona que acha estranho o comportamento de Augusto, pois ele fez várias perguntas sobre o casamento de Karina. Alzira suspeita que ele esteja querendo saber de Renata, se Renata comparecerá à cerimônia. Enquanto isso, Hermínia torce para que as queimaduras de Carlos não sejam graves. Manuela comenta sobre o estado das mãos dele e diz que acidentes acontecem. No entanto, Hermínia lembra que isso sempre ocorre com os noivos de Matilde. Elvira ouve a conversa e pede explicações sobre a suposta maldição que ronda Matilde. No tribunal, começa a segunda parte do julgamento de Josefina. O advogado pergunta o que ela tem a dizer sobre os crimes que cometeu, mas Josefina abaixa a cabeça.
e fica em silêncio. Seu advogado insiste para que ela responda. Josefina então levanta o rosto e diz, confusa: Eu não sou Josefina Álvares. Eu sou Regina. Sou Regina Soberão e quero que essa mulher me devolva minha filha. Por favor, devolva minha filha, Josefina. Todos ficam espantados. Josefina se finge de louca, com perfeição. Renata observa a cena, perplexa. Josefina continua seu teatro e acusa Regina de ter roubado sua filha e seu marido. Diante disso, o advogado pede ao juiz que Josefina passe por um exame psiquiátrico, alegando que ela pode ter transtorno de dupla personalidade. O juiz encerra a sessão e autoriza a realização da avaliação psiquiátrica. Após o julgamento, Marina prescreve antibióticos para Carlos e diz que ele se recuperará com o tempo. Matilde, ainda preocupada, continua pensando na suposta maldição que carrega. Ela desabafa com Marina, dizendo que todos os homens que se apaixonam por ela acabam mal. Marina tenta tranquilizá-la, dizendo que acidentes acontecem com qualquer pessoa e que isso não tem a ver com ela. Na fazenda, Augusto e Ezequiel caminham pelas plantações. Ezequiel elogia um sarmento da fazenda bonita, que está agora nas terras de Augusto, mas este percebe algo diferente no broto e estranha. Ele diz que não pode esperar que o sarmento produza uma colheita e por isso decidiu importar vinho da Europa da mesma uva que Rafael cultivava ali. Ezequiel fica surpreso ao ouvir que Augusto quer lançar sua produção de vinho, Renascer em Ti, o mais rápido possível. Fora do presídio, Adriana, Matias, Regina, Jerônimo, Renata, Inês e Isidro conversam. Regina descobre que Renata visitou Josefina na cadeia para confrontá-la. Isidro torce para que justiça seja feita. Matias recebe uma ligação de Julieta. Ela diz que precisa falar urgentemente com ele e Adriana sobre César. Matias pede que ela vá até a empresa. Enquanto isso, o tenente comenta com o juiz que não concorda com os rumos do julgamento, pois acredita que Josefina é muito inteligente e pode estar enganando as autoridades. O advogado de Josefina reafirma que sua cliente não está mentalmente estável e que, por isso, pediu a avaliação psiquiátrica. O juiz concorda, mas o tenente insiste para que o exame seja realizado pelo perito mais qualificado. No hospital, Constança e Honório questionam Roberta sobre seu aparente desinteresse pelo estado de Gonçalo. Honório a acusa de ter ignorado o julgamento para fazer compras. Roberta se defende, dizendo que esteve na cafeteria e que foi visitar seu pai no quarto. Para provar isso, afirma que comprou roupas novas para ele. Constança se sente culpada e pede desculpas. Roberta, magoada, diz que ninguém nunca espera nada de bom dela, mas que apesar de tudo, se preocupa com a saúde do pai. Irritada, sai dali. Enquanto isso, na ala psiquiátrica, Josefina encontra Branca e começa seu teatro, fingindo estar completamente insana. Ela diz a Branca que já deu o primeiro passo e que agora precisa de sua ajuda. Branca elogia sua atenção e a orienta a continuar fingindo loucura, alegando que essa é a melhor estratégia para escapar da prisão. Por fim, Julieta propõe a Adriana que se passe por namorada de César de maneira convincente. Adriana diz que já havia tomado essa decisão, então não há problema. Julieta então se oferece para fingir ser namorada de Matias diante de César, deixando Adriana surpresa. Adriana não gosta da ideia, mas admite que, como Julieta disse, é uma solução viável. Julieta reforça que isso seria um ato de solidariedade para alguém que está morrendo. Matias, embora não concorde totalmente, acaba cedendo à sugestão de Julieta. Carlos volta do consultório de Marina. Elvira culpa a suposta maldição de Matilde pelo que aconteceu com ele, o que o irrita. Ele pede à mãe que pare de repetir isso. Elvira insiste, dizendo que já sabe que esse não foi o primeiro acidente envolvendo Carlos. Matilde e Lázaro saem, enquanto Carlos afirma para a mãe que a presença de Matilde não tem nada a ver com os acidentes. Ele acredita que são apenas coincidências e reafirma que está disposto a tudo pelo amor de Matilde. Matilde, por sua vez, diz que prefere morrer a ver Carlos sofrer por causa dela. Lázaro pede à irmã que pare com esses pensamentos.
Anoitece. Adriana visita César, que fica feliz, e diz que quer apresentá-la ao pai. Benjamin cumprimenta Adriana e César a apresenta como sua namorada. Benjamin, satisfeito, diz que é um prazer conhecê-la, pois ela é namorada de seu filho e de mais ninguém. Adriana pede um cappuccino e Benjamin pede o mesmo para o filho. Adriana diz a Benjamin que Julieta já conversou com ela e Matias e que fingirá muito bem ser namorada de César até que ele morra. Ela acrescenta que seu namorado fingirá ser namorado de Julieta. Benjamin agradece a Adriana por tudo e diz que espera que Deus retribua o que ela, Matias e Julieta estão fazendo pelo seu filho. Adriana pede que ele se mantenha tranquilo. Benjamin, emocionado, diz que ainda há anjos no mundo e agradece. Enquanto isso, Álvaro trabalha para juntar dinheiro e recebe uma ligação de Leôncio. Ele conta que falou com Matilde, que não para de falar, e que descobriu que a mulher que vai se casar se diz viúva, mas na verdade não é. Álvaro se pergunta se Carina já sabe que ele está vivo. Ele suspeita que Jerônimo já tenha contado tudo a ela e mesmo assim ela decidiu se casar. Na fazenda, Manuela serve o jantar. Lázaro diz que só de pensar que Carina será sua esposa, sente-se emocionado. Manuela comenta que ninguém pertence a ninguém. Carina concorda, mas diz que Lázaro é dono do seu amor. Durante o jantar, Matilde tenta ajudar Carlos a comer, mas ele grita, reclama do tamanho do pedaço de carne que ele está o dando. Elvira e Matilde começam a discutir para ver quem vai servi-lo, enquanto Lázaro, Manuela e Carina riem da situação. Carlos pede ajuda a Lázaro para cortar a carne e pede que Matilde e Elvira jantem primeiro, garantindo que se precisar de algo, pedirá. Na prisão, Josefina fala sozinha, planejando como demonstrará sua insanidade no dia seguinte. Gansa escuta e a confronta, perguntando se ela pretende fingir estar louca. Então, de ameaça, Gansa diz que pode matá-la antes que o psiquiatra a leve dali. Ela exige que Josefina seja sua empregada. Uma carcereira escuta a conversa e ordena que Gansa volte para sua cela. Em seguida, a carcereira pede uma grande quantia em dinheiro a Josefina, em troca de continuar protegendo ela de Gansa. Josefina promete pagar, mas assim que a guarda sai, ela diz para si mesma que não dará dinheiro algum para ela. Enquanto isso, Jerônimo convida Renata para irem para casa descansar. Antes de ir embora, Renata decide se despedir do pai. Matias chega e pergunta se houve alguma novidade sobre ele. Roberta responde, amarga, que infelizmente nenhuma. Honório e Constança se despedem e vão embora. Renata se despede do pai e diz que vai para casa, mas Regina continuará ali para cuidar dele. Renata comenta que hoje não é uma boa companhia, pois está mal por tudo que sua mãe disse. Regina tenta confortá-la, dizendo que o pai de Renata foi uma excelente pessoa, que cometeu um erro, mas que acima de tudo a amou. Além disso, ela não tem dúvidas de que Renata herdou a bondade de Roberto. Renata se emociona. Regina entrega a Renata uma foto do pai dela para que ela se lembre dele. Ao ver a imagem, Renata diz: "Como eu gostaria de ter te conhecido, de ter convivido com você." Renata agradece a Regina e começa a ter pequenos flashes e déjà-vus de sua infância, ao lado de Regina, de seu pai e também de sua avó, Carla. Emocionada, ela afirma que seu pai foi um homem bom, um homem que a amou e que se chamava Roberto Gamba. De repente, Gonçalo acorda e, para a surpresa de todos, diz: "O seu pai sou eu." Renata fica chocada ao ver que o pai está reagindo. Regina também. Regina e Renata riem e comemoram por Gonçalo ter falado. Renata corre para chamar o médico, enquanto Regina agradece a Deus. Renata, emocionada com a recuperação do pai, abraça Regina com felicidade. Matias deseja que esse pesadelo acabe logo e Roberta concorda. Pela primeira vez, Roberta percebe que sua mãe sofreu quase a vida inteira por culpa de Josefina. Jerônimo pergunta a Roberta se ela se lembra de algo da infância, pois quando Renata viu uma foto dela com o pai, teve várias lembranças. Roberta responde que não se lembra de nada, mas em pensamento reflete com ressentimento. Claro, ele sim amou Renata, já a mim, não. Por isso não lembro de nada, porque Renata conviveu mais tempo com ele.
a enfermeira chama o médico para ir ao quarto de Gonçalo Monterrúbio. Enquanto isso, Antônio conversa com o bispo e admite estar muito abalado por tudo o que fez ao lado de Josefina. O bispo compreende e pede que ele confie em Deus e em sua misericórdia. Antônio diz que não sabe o que seria dele sem Deus. Todos ficam felizes com os avanços na recuperação de Gonçalo. O médico explica que seu cérebro está começando a se reconectar com a realidade. Roberta sente ciúmes ao perceber que Renata é mais amada e querida por todos. O médico acrescenta que com amor e estímulo, Gonçalo poderá se recuperar completamente. O bispo entrega a Antônio a lista dos locais onde os seminaristas serão enviados para apoiar as atividades eclesiásticas. Antônio percebe que terá que ir ao Vale de Guadalupe, em Ensenada. O bispo pede que ele viaje com um sacerdote que substituirá Severino enquanto ele estiver doente. Matias deseja boa noite ao pai e pede que ele fale com ele para não deixá-lo com ciúmes. Regina comenta que Gonçalo ficaria emocionado ao ver os 3 filhos disputando seu amor. Em seguida, sugere que quando Gonçalo sair do hospital, eles deveriam se mudar antes para casa. Roberta diz que começará a levar suas coisas para a nova casa. Renata se despede de Gonçalo e Regina. Roberta dá um beijo no rosto do pai e diz que o ama, antes de sair. Enquanto isso, Marina conversa com o tio Severino e o tranquiliza, informando que o médico disse que a pneumonia está cedendo. Severino pergunta quanto tempo mais precisará ficar ali. Marina explica que na próxima semana um novo sacerdote chegará ao Vale de Guadalupe para apoiá-lo enquanto ele estiver doente. Severino teme ser substituído, mas Marina garante que ele apenas receberá apoio. Constança e Honório voltam para casa. Adriana chega e pergunta como foi tudo. Constança responde que ocorreu tudo bem e que Gonçalo abriu os olhos e falou. Adriana fica feliz com a notícia. Marina se despede do tio e pede que ele se cuide. César se sente cansado. Benjamin percebe e diz que se ele não estiver bem, pode descansar, pois ele mesmo preparará o jantar. Benjamin reforça que os medicamentos prescritos pelo médico farão as enxaquecas e os desmaios diminuir. César quer falar com o médico, mas Benjamin diz que já conversou com ele e que está tudo sob controle. Constança fica triste ao ver César tão doente. Adriana comenta que ele tinha tantos planos para inaugurar o restaurante. Honório expressa sua tristeza pelo fato de estarem escondendo a verdade do César. Constança admira a atitude de Adriana, que afirma ter o apoio de Matias. Honório prefere que digam a verdade para César. Constança, no entanto, critica a visão direta e objetiva dos homens. Por fim, ela diz a Adriana que tudo o que está fazendo lhe trará um grande aprendizado. Marina faz um ultrassom com os médicos e vê seu filho pela primeira vez. O doutor descobre que ela está grávida de gêmeos. Marina escuta os 2 corações batendo e fica profundamente emocionada. Após a refeição, Adriana e Constança vão para a cozinha. Honório diz a Matias que já soube do plano dele e de Adriana com César e que não gostou da ideia. Matias admite que também não gostou muito no início, mas aceitou, porque a Adriana é uma mulher incrível e tem um coração de ouro. Ele afirma ao tio que, sendo um acordo entre ele e a Adriana, ele a apoiará. Na cozinha, Constança e Adriana observam um bolo. Constança comenta que foi César quem lhe deu aquela receita. Adriana pergunta o que Constança sentiu pelo César. Constança responde que se ele tivesse chegado em outro momento de sua vida, há muitos anos, talvez algo tivesse acontecido entre eles. No entanto, agora seu coração pertence ao Honório. Adriana concorda, dizendo que passou por algo parecido. Constança comenta que tem muito a agradecer a César, pois ele a apoiou em muitos momentos. Adriana lamenta profundamente tudo pelo que César está passando. Enquanto isso, Jerônimo e Renata estão juntos, rindo e demonstrando carinho. De repente, Marina liga para Jerônimo e diz que precisa contar algo muito importante. Ela revela que fez um ultrassom no hospital e descobriu que está esperando gêmeos. Jerônimo fica muito feliz com a notícia, mas Renata, que ouve a conversa, se sente profundamente afetada.